Você acompanha a programação da Rádio Pelotense? Estamos abrindo mais uma edição do programa Insight, né? Aliás, abrindo o programa Insight direto já pelo Facebook. Nós em seguida já também estaremos no ar pelo rádio físico, né? A 620 AM, Rádio Pelotense. Pois bem, Newton, a gente percebe a quantidade de pessoas que sintonizam conosco, né? Nós estamos com... Agora sim, acho que agora nós vamos ter um microfone de melhor qualidade. Vamos ver se melhoramos o microfone. Nós estamos com um som no fundo de... O programa já está no ar? Agora sim. Então nós nos antecipamos um pouquinho. O ouvinte do Facebook bem. Vai ter que nos acompanhar. Mas vamos lá então, Alexandre. Nove horas e 4 minutos, você acompanha a programação da Rádio Pelotense. Aliás, hoje, no programa Insight, sempre na Rádio Pelotense 620 e também ao vivo no Facebook, né? Na página Programa Insight. Você pode sintonizar das duas formas, né? E até a gente vai registrando a quantidade de pessoas que também acessam, né, o Facebook, né, Newton? Bom dia, tudo bom? Bom dia, Leandro. A gente vê que não é, às vezes, ao vivo e outros ao decorrer da semana. As pessoas vão acessando. O programa semana passada teve um acesso de quase 11 mil pessoas de visualizações. É uma resposta bem legal para o nosso trabalho, para o trabalho da rádio, para a comunidade de Pelotas que participa e tudo mais. Até aquelas pessoas que ouvem, querem matar a curiosidade, embora a gente não seja símbolo de beleza, né, Newton? Nem é o objetivo. Nem é o objetivo. Mas, o Newton, ontem, inclusive, nós tivemos aí um pouco de brasilidade, assim, fortalecida, né, pela apresentação da própria Olimpíadas. Eu acho que quem acompanhou se encantou com o que foi mostrado. Eu, particularmente, não esperava tanto, né? Ficou muito bonito. Porque se a gente pegar o sentimento do brasileiro hoje, é algo complicado, né? Nós estamos cada vez perdendo muito a esperança, a confiança, né? E isso tem que ser resgatado. Eu acho a própria brasilidade, né? Não sei se pensa da mesma maneira. Com certeza, me chamou a atenção. Primeiro me surpreendeu a apresentação, eu esperava muito menos, talvez até por estar contaminado com o clima de pobreza, digamos assim, político e econômico do Brasil nos últimos tempos. Esperava bem menos, foi uma surpresa positiva, agradável, legal, muito bom. E a outra coisa, e talvez a primeira que me chamou a atenção, é a resposta das pessoas de respeito, de maturidade. Não houve vaia, não houve, até onde eu assisti pelo menos, né? Houve uma pequena vaia, né? Com relação a quando falou o Michel Temer, né? Sim. Mas isso é compreensível hoje, nos dias de hoje, é tranquilo, né? Político no Brasil hoje está de uma imagem muito complicada, né? Essa parte eu não assisti, por sorte, mas o resto todo me passou uma sensação de seriedade, de estarem ali para aproveitar, desfrutar, valorizar, etc. Esse sentimento, e aí sim já vamos nos dirigindo um pouquinho para a psicanálise, esse sentimento que brota da alma, de dentro do indivíduo, das entranhas do indivíduo, de nacionalismo, nacionalidade, como tu dizias, tem que ver com sentimentos mais profundos, mais complexos. Todos nós, de alguma forma, somos criados e educados e cuidados, digamos assim, por pessoas afetivamente muito importantes, que fazem surgir dentro de nós esses sentimentos mais nobres, complexos e tremendamente profundos, de amor à essência, digamos assim, ao essencial. Quando as pessoas se encontram com relação à terra, ao país, à bandeira, à pátria, o hino, esses sentimentos todos afloram outra vez. Às vezes não é tanto o país em si, mas o que o país representa. Nós dizemos a mãe terra, a mãe bandeira, já porque estão associados dentro de nós com esses sentimentos básicos que todos nós desenvolvemos pelos nossos pais. Independentemente de depois, ao longo da vida, fazermos adequações e ajustes e até do ponto de vista racional, consciente, externo, digamos assim, tomarmos consciência que nem tudo aquilo
é real, digamos assim, porque às vezes os pais se portam mal também, ou os filhos se desencaixam da história dos pais, mas esse sentimento básico é verdadeiro, existe e fica para sempre. Uma vez eu perguntava para o professor Zanotelli, né, numa entrevista, sobre o que é mais forte no conhecimento, né? A filosofia, a razão ou a crença, né? E a crença está arraigada a nós, né? Muitas vezes a crença ela é mais forte que o próprio conhecimento, a lógica. Há muitas e muitas pessoas. Agora, o que acontece numa sociedade onde nós perdemos muitas vezes a própria crença, né? É o que está acontecendo em parte. Bom, porque eu não sei se nós perdemos a crença, Leandro, ou desidealizamos, do ponto de amadurecemos, crescemos e desidealizamos um pouco as pessoas com quem nós nos relacionávamos. No caso, tu estás fazendo referência aos políticos em termos gerais. Nós temos dito reiteradamente que as pessoas, os políticos e o Brasil, os países todos no mundo, funcionam do jeito que a população quer, ou seja, é uma resposta da população, de tal maneira que se nós olharmos com mais profundidade, as nossas escolhas são de acordo com a nossa cabeça. Eu acho que as pessoas nos últimos tempos amadureceram um pouquinho no sentido de desidealizar, de sentirem que é importante se envolverem, é muito importante que se envolvam nos processos todos, temos processos futuros, e isso é um sinal de maturidade psíquica, quando o indivíduo começa a perceber que a sua escolha não é legal, que aquela crença, para usar a tua expressão, de que simplesmente porque é o meu amor, é o meu escolhido, é o melhor, não é verdade. As pessoas podem ser dos nossos amores. E isso aí, Newton, é tudo na vida, não só na questão política, mas você às vezes idolatra determinadas pessoas ou determinados, né, conceitos e que eles podem ser lapidados ou podem ser, no decorrer do tempo, desidealizados. Então, o ideal é que sejam desidealizados, evidentemente, porque aí nós relacionamos com a verdade, não com a crença. Ou seja, aquela sensação que nós temos de que o outro, de que as nossas escolhas nos satisfazem, nem sempre é correto. Além do mais, às vezes satisfazem necessidades doentias nossas. Quando nós escolhemos alguém, seja no amor, seja na política, ou uma profissão, etc., todas as nossas escolhas têm aspectos saudáveis e têm aspectos doentios nossos colocados na escolha. É muito importante que nós examinemos as nossas escolhas para ver até onde nós repetimos coisas complicadas da nossa história de vida ou dos nossos ancestrais, da história da nossa família, e a partir da onde aquela escolha aponta para uma situação mais saudável. Se predominarem os aspectos doentios, será um fim mais complicado. Nós não vamos transitar muito no caminho da felicidade ou da satisfação e gratificação. Se preponderarem os aspectos sadios, nós vamos nos purificando, passando, evoluindo de uma geração para outra. Eu acho que isso acontece também até com os familiares mais próximos, né? Sim. E a maneira como nós nos encaixamos e nos desencaixamos nas relações. As relações exigem, de alguma forma, um certo balanço, um certo revisar, todas as relações, e nós temos que nos envolver, nós precisamos nos envolver nessas escolhas justamente pela questão de poder examinar com profundidade. Se nós fizemos uma escolha equivocada, cabe a nós nos desencaixarmos dessa escolha, dessa pessoa ou dessa situação, e buscarmos um outro encaixe numa outra dimensão com as mesmas pessoas, e se isso não for possível, temos que trocar as pessoas, evidentemente. Então, voltando à política inicial, se os políticos não tomarem consciência que precisam mudar para acederem ao nosso desejo, enquanto sociedade, eles vão cair fora. Eles têm que terem a consciência, e nós temos a obrigação de colocarmos fora, eles fora. Trocarmos por pessoas mais de acordo, não se trata nem de mais eficiente ou menos eficiente, mas mais de acordo com as nossas necessidades. Ou seja, nós mandamos, enquanto sociedade, eles são só servidores. Claro. Doutor Newton, e isto em relação, acho que dentro do núcleo familiar, né, que muitas vezes, para tu haver uma ruptura, né, ou descansar um pouco dos problemas, tu tem que desidealizar alguém, né, para poder também esquecer. Né? Sim. Porque enquanto que você idealiza ou idolatra, você não esquece. Bom, a idolatria ou a idealização, como tu dizias, ela é nossa, na verdade. Às vezes ela nem sequer tem nada a ver com o outro é só depositário dela. Se nós pegarmos, por exemplo, os grandes ditadores, para irmos numa situação mais chamativa,
qual é a importância de um ditador na minha vida? Nenhuma. É uma pessoa que chegou tarde, que eu não conheço, não sei a história dele, o que ele os princípios dele de repente nem sequer batem com os meus, etc, etc. Mas de repente eu me apaixono, e aí entra o tema da crença, cegamente, e perco a capacidade de pensar. E a partir de um determinado momento ele pensa por mim e por todos os demais. E eu já não preciso mais pensar, porque eu acho que aquela pessoa, a semelhança de um pai, é capaz de me livrar, me conduzir pelo melhor caminho, sem que eu tenha que me envolver com nada. Então aí nós temos vários ingredientes. Primeiro, eu escolhi deliberadamente uma pessoa para ser o meu pastor, entreguei minha vida para essa pessoa deliberadamente, sem que ela tenha, às vezes, a menor condição de exercer essa função. Optei por não pensar mais e deixar que ela pense por mim, me alienei completamente, me submeti vertiginosamente, no sentido de que já não dou mais palpite e perco a capacidade crítica, e assim sucessivamente. Então, eu estou falando eu e eu. O outro nem existe. Então, o problema é meu. Eu propus, eu aceitei, eu, de alguma forma, alimentei essa situação. O outro só usufruiu. É que numa situação dessas existe um conjunto, né? Bom, o carisma te conduz um conjunto. Se nós somarmos 1 mais 2 mais 3, nós chegamos a vários milhões. Agora, no caso do indivíduo na família, também a força de atração e de vínculos. E aí cabe um comentário para o ouvinte muito legal. Nós temos dito nos últimos programas, todos os programas, mas fundamentalmente temos fincado o pé nos últimos programas, de que as modificações devem começar em casa. Se nossos filhos se treinam para nos verem como um Deus num pedestal, e nós usufruímos e desfrutamos dessa posição, porque dessa maneira eles não nos questionam, eles não pensam em voz alta, eles não colocam em tela de juízo as nossas atitudes, os nossos pensamentos, etc., nós treinamos os nossos filhos para idealizarem alguém. Passamos a ser o bom pastor. Eles entregam ou se entregam para nós por submissão, ou por crença, como tu dizias, e nós passamos a conduzi-los cegamente. Treinamos os nossos filhos para serem submissos. Para eles não questionarem. Para não questionarem. Então, onde tem que iniciar o questionamento? Em casa. É desagradável? É muito desagradável. Por isso as pessoas evitam. Por quê? Porque ficamos num tênue equilíbrio, num limite muito pequenininho entre o certo e o errado, o permitido e o não permitido, choques de gerações, a educação e a falta de educação, o possível e o não possível. Um filho, de repente, que nos desavalie, desautorize, que nos questione veementemente, para algumas pessoas isso pode parecer que ele está não educando o filho, porque o filho submisso se mostra mais, entre aspas, educado, mas é submisso. Ou seja, qual é o limite entre a submissão e a educação? E por acaso, e aqui eu estou questionando, já colocando um condimento para que as pessoas nos acompanhem em casa com raciocínio, pensando mais. E por acaso, o que é submetido e não questiona é mais educado do que o que questiona? Tem um debate, agora nessa semana, se não me engano, na outra semana, na FURG, eu lia no release, né, da assessoria de imprensa da FURG, e é um debate que agora é do momento, né? É a politização da escola, né? Onde nós temos aí o ensino com nuances de política. Né? Tem pessoas que são contrárias, radicalmente contrárias. Né? Mas a escola também é espaço de debate, né? de correntes diversas, que as pessoas podem dialogar. Eu acho que é na escola que tem que dialogar. Senão tu cria alienados, né? de uma forma geral. E não só, acho que no assuntos referentes à área política, mas outros ambientes, outros assuntos também, que tem que dar continuidade da escola da casa, né? Casa e escola. Não sei se é como se tivesse que alienar, que a gente vê também, Newton, muitos professores ligados a uma corrente só de pensamento, parece que é uma contaminação ali. A casa tem que ser politizada. Necessariamente a casa tem que ser politizada no bom sentido, no sentido da discussão, da troca de ideia, do descontentamento, do questionamento, da desidealização, como nós falávamos antes. E a escola deve seguir esse mesmo caminho.
A escola deve ser um lugar onde as pessoas possam pensar com liberdade. Os professores terão as suas tendências como seres humanos, como os elementos da casa também terão as suas tendências. Se vê isso muito nos times de futebol. Aliás, o futebol seria um bom laboratório, digamos assim, do exercício da liberdade em casa de expressão e das diferenças que surgem no ambiente familiar. O fato de uma pessoa ser de um time e a outra do outro não faz delas dois inimigos. Não deveria, né? Mas infelizmente muitas vezes faz. Bom, mas aí nós temos a doença. Aí toda pessoa que discutir a morte ou que se ofender à morte porque seu time perdeu ou ganhou, ou porque fulaninho, beltraninho fez um comentário X sobre seu time, do coração, do amor, digamos assim, e se essa pessoa se ofende à morte, essa pessoa é doente. Ela tem alguma alteração visível, porque o normal é que uma pessoa não se ofenda à morte. A pessoa, de acordo com o tipo de brincadeira, ela pode até aceitar ou não aceitar. Se não aceitar, ela vai se retirar ou vai encontrar formas civilizadas de poder resolver o tema, mas não vai pegar um paralelepípedo, como nós já vimos, e dar na cabeça do outro. A nossa geração, muitos temas eram tabus, né? Então, e nós vivemos também sobre o período da ditadura, né? O golpe de 64, pelo menos eu vivi muito tempo isso, né, Nilton? Eu nasci em 61, quer dizer, eu vivenciei um bom período do processo ditatorial, o golpe militar de 64. E naquela época, tu não podias nem falar em determinadas linhas de pensamento, isso é ponto. Mas também nós carregamos, como mundo ocidental, muitos assuntos tabus que eram encobertos pelo moralismo religioso. Não sei se eu penso correto, né? E a gente carrega já um hábito, né, de encobrir e não esmiuçar, não conversar sobre determinados temas, por medo, né, ou por você condena, né, que uma das assuntos é a sexualidade. Eu, dias atrás, num programa retrasado que nós fizemos, Nilton, falasse sobre a questão de muitas pessoas, tem pessoas que veem o sexo como uma sujeira, uma coisa suja, né? Isso aí é uma herança de um moralismo religioso. Pelo menos assim eu percebo, sim, né? Sim. Bom, estás falando agora na repressão, associar-se com a ditadura militar, com a repressão de 64 e tudo mais. Toda vez que tu regula uma sociedade, seja dentro de casa ou na rua, pela repressão, tu estipula temas que podem ou não podem ser conversados. A nossa sociedade doméstica, vamos dizer assim, a família, historicamente, ela sempre foi muito repressora. Nós víamos de gerações onde a ordem do pai era muito forte, onde a pessoa impunha a sua vontade, geralmente com benefício próprio, em detrimento dos demais membros da família, e criamos gerações de pessoas adultas depois, muito submissas, muito doentes do ponto de vista da capacidade interna de se sentir livre para ir e vir, dizer, criar, procriar e tudo mais. Estou pensando em termos de pensamentos, ideias e coisas interessantes, né? Toda vez que nós baixamos a regra, um ato AI-5 doméstico, digamos assim, que proíbe, que me faz, de alguma forma, dono daquelas pessoas, porque eu passo a reger, a determinar, a ditar o que ela deve ou não deve pensar e fazer, nós cortamos todas as possibilidades criativas naquele ambiente. E treinamos a pessoa para ser submissa, como falávamos antes. Bom, isso vale para os pensamentos, vale para as relações, vale para a sexualidade também. Na medida em que nós reprimimos, cortamos ou castramos as possibilidades das pessoas dentro de casa, e vê que nós não estamos falando em governo, nós estamos falando dentro de casa. Quando as pessoas chegam adultas lá no governo, seja como votantes, eleitores ou como protagonistas, já estão deformadas. Agora, onde começa a deformação? Aí em casa as pessoas têm que pensar. Mas começa nas relações de poder, né, Nilton? Qual é a tua relação de poder? Como é que tu te conduz com o poder? E como é que quem tem o poder, né, se conduz com aqueles que são conduzidos, né? Então, essa é a questão. A grande pergunta, e essa é a pergunta que mais nos fazem no consultório, sobretudo quem trabalha com casal e família,
Qual é o ponto de equilíbrio? Até onde nós temos que ser duro com os nossos filhos, e isso é educativo, e a partir da onde a pedagogia diz que temos que ser mais relaxados, frouxos, mais tolerantes. A tolerância não cria delinquentes, a rigidez não cria pessoas enquadradas. É tudo uma questão de ponto de equilíbrio, de balanço, de bom senso. O bom senso é um bom guia, digamos assim, para essas questões. As crianças que são muito reprimidas, elas são cumpridoras, são obedientes, mas são eleitores que vão fazer o que o candidato quer depois. Estamos aqui fazendo esse link porque nós o tempo todo estamos pensando de que somos os responsáveis pelo nosso destino. Se nós geramos crianças e depois adultos muito obedientes, eles não vão ser questionadores, eles não vão pensar com profundidade. Se pensarem, não vão dizer, porque tem medo de dizer. Vem de um lugar onde falar abertamente era igual a ser punido, castigo, que era desrespeito, era faltar com a educação, era ser desadequado. A outra questão, a liberdade, a tolerância exagerado é legal? Não, também não é legal, porque se nós não colocamos algumas regras, o adolescente e a criança principalmente vive a nossa tolerância como uma falta de interesse, falta de amor. Então isso gera uma série de transtornos importantes também. Ou seja, o exagero demais no controle da relação com a criança faz com que a criança se sinta mal amada, porque os pais ficam perto do malvado, do perverso, do duro, do desconsiderado, do desrespeitoso. E aí nós não estamos mais falando de amor. A tolerância infinita também é desadequada, porque a criança ou o adolescente vive isso como desamor, desinteresse. Meu pai não está nem aí para mim. A hora que eu chegar, chego. Se eu dormir, eu durmo. Se eu tiver a noite toda mexendo no celular, ele nem fica sabendo. Eu posso almoçar, jantar, não jantar. Se eu fizer os temas, ou depois... Enfim, não dá nada. Não dá nada porque meus pais nem estão aí para mim. Isso também não é legal. Então, o bom senso diz que as famílias que conseguem melhores resultados com seus filhos é aquela que tem um certo ponto de equilíbrio. Ou seja, estão atentos, ligados, conversando, questionando, ponderando, e quando surge a oportunidade, se retiram um pouquinho para que a criança e o adolescente possa fazer suas próprias experiências. Observadas, atentamente, mas abrindo espaço na medida em que a criança vai cada vez mais crescendo para que ela possa pôr em prática aquilo que ela aprendeu, até no convívio com os pais, com algum questionamento, eventualmente, percebe que tem uma amizade estranha ou uma conduta estranha. Aqui, então, Newton, é natural que existe, né, tabus nossos do mundo ocidental, mas existem assuntos também com os pais que são quase tabus. Sim. Que são difíceis de tu avançar com os seus próprios pais. A sexualidade é um desses. Mas não só a sexualidade, a economia também. Qual é o pai que fala com seus filhos sobre dinheiro? Vá que o filho pergunte quanto ele ganha. E cria muitas vezes, Newton, pessoas que depois não vão saber administrar a sua própria empresa ou a própria casa. Nós fazemos essa crítica às universidades, às faculdades em geral. Fora de economia e administração, todas as demais não dão ideia, sequer noções básicas de economia. Medicina, jornalismo... Não, jornalismo dá. Dá? Dá, jornalismo dá. Bom, nas demais, vou falar da minha área. Todas das áreas humanas não têm noções básicas. Nem sequer o que tu tens que cobrar, por que tu cobra, o que tu faz com o dinheiro depois que tu cobra. Qual é o critério que se usa para calcular uma consulta, por exemplo? Bom, nesse sentido. Bom, mas aí é bem específico no caso do médico. Mas eu digo uma leitura de economia sobre o mundo, né? Tu tens matéria sobre economia e se tu quiser estudar um pouco mais, tu estuda, né? Não, mas a economia inicia pela própria economia. Como tu vais entender a economia de um país se tu não faz um livro caixa da tua economia pessoal? Está surgindo uma profissão cada vez mais procurada, Newton, de pessoas que contratam alguém para ajudar a fazer a gestão do seu próprio dinheiro. Sim. Né? E que, infelizmente, o que ocorre? Pessoas que ganham, até têm um bom ganho, mas ficam devendo, estão com problemas de gerenciamento. Né? E isso aí, por incrível que pareça, tem pessoas que não sabem se controlar, não acabam onde tem que sair, tem que comprar alguma coisa, o ponto de aquilo ali ser parece uma doença, né, Newton? Mas se tu olhares para a média da população mundial, vamos sair até da nossa local, para a média da população mundial, ou se quiserem um recorte da nossa população local, dos amigos, da família, quantas pessoas tu conheces que têm uma boa administração do seu dinheiro, da sua vida?
que cuida da sua relação de amor, que cuida da relação com os filhos, cuida da relação de casal, cuida da relação com os amigos, cuida do seu dinheiro, que tem um livrinho caixa básico, uma folhinha riscada ao meio, entrada e saída. Eu acho que às vezes a pessoa se dá bem na economia e muitas vezes não se dá bem nas relações. Né? Porque o indivíduo vai se correndo para onde ele encontra facilitações. Normalmente as pessoas se encaminham para os lugares onde ela encontra uma certa facilitação. Então, se o indivíduo tem uma certa capacidade matemática, um pensar lógico, etc., ele se encaminha para as questões lógicas e as afetivas ficam de lado. Então, são pessoas que são capazes de ser excelentes administradores, mas a vida pessoal é um caos. Os empresários têm um pouco disso em termos gerais. São pessoas muito inteligentes e capazes de conseguir, de pensar em dinheiro e fazer dinheiro com uma facilidade enorme, em termos interessantes, inclusive, mas só fazem isso. A vida pessoal é um caos, na maioria das vezes. Pessoas que só cuidam das relações amorosas e moram, como diz o ditado, debaixo da ponte, porque tem grandes dificuldades para administrar dinheiro. Então, o ser humano tem essa característica de fazer aquilo que mais gosta. Viemos um pouco da ideia do puro prazer, ou de buscar o prazer a todo preço. Aquilo que nos dá prazer e é legal, fazemos primeiro e antes de mais nada. E o que não nos dá prazer, deixamos por último. E às vezes o que deixamos por último deveria ser o primeiro, porque é a essência. As pessoas em casa que estão nos acompanhando agora sabem disso, que a tendência, se vê isso muito nos adolescentes, não todos, mas na maioria dos adolescentes, em determinado momento, que eles só fazem ou fazem primeiro aquilo que gostam. O resto, estudar, cumprir, ser cumpridor, ir na aula, ajudar, participar. Nesses itens eles não vão participar muito. Eu necessito fazer um intervalo comercial pela Rádio Pelotense. Né? Nós seguimos conversando na internet e já nos reinserimos, né, também com a Rádio Pelotense. Então vamos às importantes mensagens dos nossos patrocinadores e já voltamos pela rádio e continuaremos conversando via Facebook, está bem? Vamos então, Alexandre, aos nossos comerciais. Aliás, talvez temos que baixar um pouquinho o volume do alto-falante, aliás, depois no retorno. Nós temos aqui lá. O nosso microfone não... Nós teremos que fazer o intervalo também no Facebook. Não temos como deixar de fazê-lo. Né? Então vamos fazer o intervalo e já voltamos na sequência. Vamos cortar a imagem, então? Isso.